a sua expectativa sobre o tempo da volta de Cristo determina como você vive o seu cristianismo. Se eu chegasse aqui hoje à noite com algum documento dizendo que, com certeza, Jesus voltará daqui a 100 anos, isso não mexeria com a sua respiração. Mas se por acaso eu chegasse aqui com algum documento aqui do Centro White, com uma explicação de que esse documento esteve aí durante algum tempo e não foi descoberto, mas que agora chegou ao conhecimento de todos, e esse documento afirma categoricamente que Jesus vai voltar daqui a 10 anos, isso mexeria um pouco com a sua respiração. Talvez alguns projetos da sua vida fossem drasticamente alterados. Mas vamos esquecer essa parte aí. Digamos que eu chegasse aqui com algum documento muito seguro, aqui ao lado do pastor Renato, e ele um pouco nervoso, um pouco tenso, e pedisse desculpas em nome do White State para a igreja e dissesse: olha, não sabemos o que ocorreu, porque esse documento ficou escondido há tanto tempo, mas o fato é que Jesus vai voltar daqui a 1 ano. Com certeza alteraria significativamente nossa respiração e os nossos planos e até o nosso comportamento. É muito provável que este culto não terminasse de maneira normal e que talvez antes do final do mesmo alguns saíssem já ali para fora e ligassem para sua família e provavelmente esse culto talvez nem terminasse hoje à noite. Nós amanheceríamos aqui e talvez outras pessoas que estão nos acompanhando pela internet ouvissem essa notícia e se dirigiriam para este lugar e talvez nós fizéssemos aqui uma grande vigília e este sábado seria realmente um sábado muito especial. Eu estava participando de um almoço faz muitos anos e um rapaz de nome Josué, ao final do almoço, ele me trouxe um livro semelhante a este. Ele me entregou este livro, cujo título é O Conflito dos Séculos. Ele me deu esse livro enorme e ele começou a pregar para mim sobre a volta de Cristo. Ele me disse que eu deveria ler esse livro e se eu lesse este livro, a minha vida seria mudada drasticamente. Eu disse para ele que não estava interessado em mudar a minha vida. Eu estava com os sonhos nas minhas mãos. Aqueles dias eu deveria fazer uma longa viagem de meses. Como alguns sabem, eu sou marinheiro de profissão. Eu estava recém-formado, eu tinha apenas 22 anos, quando recebi este livro. E a leitura deste livro realmente alterou muito a minha vida. Eu fiquei sabendo ao ler esse livro que eu estava no meio do conflito dos séculos. As informações que foram me chegando através da leitura deste livro foi criando em mim um desejo e uma vontade muito grande de me preparar para o momento ao qual este livro apontava, a volta de Jesus. De repente eu me vi interessado em profecias, de repente eu me vi interessado a respeito do reino dos céus e de repente eu me vi interessado no retorno de Jesus. Descobri outra coisa. Descobri que uma coisa é estar avisado e outra coisa é estar preparado. Os céus podem se enrolar como um pergaminho, a terra pode ser sacudida como lençol, os mares podem se revoltar em 1000 tsunamis, mas se eu não estiver pronto, nada disso me aproveitará. É depois do meu preparo que virá o fim. O meu preparo pessoal é a mais importante profecia a ser cumprida. Sem ela, o fim será uma tragédia em qualquer tempo que aconteça. Há, porém, um detalhe a ser considerado. A vida é breve, e porque é breve, tem fim. Para quem é jovem, e eu era jovem naquele momento, 22 anos, o tempo parece eterno, nunca vai ter fim. Sempre haverá amanhã. Se algo der errado, haverá tempo para corrigir. Mas no fundo, todos sabemos que não é bem assim. O tempo passa e se acaba, enterrando sonhos,
oportunidades e pessoas. Depois, e somente depois dos sonhos partidos, oportunidades perdidas, vidas inesperadamente ceifadas, tomamos um choque de realidade e nos deparamos com o imponderável destino. Queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 21. Aqui nós vamos ver os avisos de Jesus. Avisos para uma geração, avisos para o mundo, avisos também para nós. Lucas capítulo 21, versos 20 a 28. Vamos à leitura. 21, 20 a 28. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. São os avisos luminosos de Deus a este mundo. Primeiro foi Noé. Noé avisou que o mundo teria um fim, mas ninguém acreditou, quase ninguém acreditou, e o mundo foi destruído pelo dilúvio. Depois foi a vez de Ló. Ló avisou Sodoma. Ele saiu pelas ruas de Sodoma e falou: os anjos estão na minha casa. Mas ninguém acreditou e Sodoma foi destruída. Depois foi a vez do próprio Cristo. Deus veio pessoalmente para avisar, especialmente seu povo, Jerusalém. E Jesus, quando chegou a Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como uma galinha os seus pintinhos, mas não o quisestes. Agora a vossa casa ficará deserta. E ainda falou: não ficará pedra sobre pedra. A destruição de Jerusalém foi um dos acontecimentos mais bem registrados pela história. Não só pelo historiador Flávio Josefo, Dio Cássio, mas também pela profetisa Ellen White. E é interessante como a narrativa ela finda se encontrando e se encaixando no decorrer dos acontecimentos. Em 63, o general Pompeu chegou à Palestina e ele chegou até Jerusalém e fez uma coisa muito ruim, muito abusada. Ele entrou com o seu cavalo no próprio templo, profanando o templo. Os judeus, que já não estavam nada simpáticos com os romanos, ficaram muito irados com este gesto de Pompeu. E esta revolta interna foi se transformando numa revolta real. E no ano de 66 havia já um levante na Palestina. Roma ficou preocupada com o que estava ocorrendo naquela região e tentou abafar esta revolução, enviando para lá os seus generais. No ano 67, Vespasiano se aproxima com a sua 10ª legião. Ele começa a destruir pelo lado norte de Israel
percebendo que dentro de Jerusalém havia guerras entre as facções, ele esperou um pouco. Estrategicamente, ele esperou que as facções de dentro de Jerusalém lutassem umas contra as outras e se destruíssem. E assim foi ocorrendo. Mas finalmente, no ano 70, ele estava cercando já Jerusalém com a sua legião. Chamado às pressas a Roma para assumir o império, ele envia logo em seguida o seu filho, agora o general Tito. Tito era um jovem general com informações a respeito da cultura que ali se desenvolvia naquele país. E ele tinha a intenção de preservar o templo. E quando ele se aproximou de Jerusalém, ele chamou o seu estado-maior e deu ordens para que o templo fosse preservado. Os judeus estavam avisados. De algum tempo, Deus havia mandado avisar o povo a respeito da destruição de Jerusalém, tanto que os cristãos não pereceram nessa destruição. Primeiro, uma luz sobrenatural pousou sobre o templo. Depois, haviam vozes que saíam de dentro do templo à noite, dizendo: partamos daqui, partamos daqui. No entardecer, muitas vezes, eram vistas as nuvens formando carruagens no horizonte, carruagens e soldados partindo para a guerra, se organizando para a guerra. E um homem, um louco, considerado louco, ele caminhava pela cidade de Jerusalém, subindo e descendo as suas ruas, e ele tinha apenas uma mensagem para dar. Ele dizia: voz do Oriente, voz do Ocidente, voz dos quatro cantos, uma voz contra o povo, uma voz contra o templo. E ele subia e descia com essa mensagem lúgubre: uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos quatro ventos, uma voz contra Jerusalém, uma voz contra o templo, uma voz contra o povo. Tomado e açoitado e torturado, ele só dizia: ai, ai, Jerusalém. E mesmo assim, apesar de todos esses avisos, a cidade de Jerusalém não se demoveu e, sobretudo, a sua liderança daquilo que deveria acontecer, que era o seu destino. Finalmente, Tito resolve entrar na cidade. E ao entrar na cidade, ele encontra uma resistência que ele não esperava encontrar. Não era um exército organizado, não era um exército treinado, mas pessoas cheias de ódio e com uma determinação muito grande. Finalmente, quando ele consegue entrar, ele vai entrando e vai matando as pessoas, os soldados vão matando todas as pessoas que vão sendo encontradas, homens, mulheres e crianças. As pessoas que estão lutando vão recuando para o templo. E o templo vai se enchendo de pessoas. E lá no topo ficam os sacerdotes, depois outros menos graduados e finalmente as pessoas que estão lutando. Quando o exército romano chega na base da escadaria do templo, eles encontraram uma resistência muito inesperada. Eles não conseguiram passar por aquela barreira. Mas, por alguma razão, uma parte do templo começa a se incendiar. E os soldados agora têm uma vantagem a seu favor. E os judeus, quando olham para trás e veem que o templo está sendo incendiado, eles não têm mais outra alternativa. E alguns se jogam sobre as lanças dos soldados romanos, uns matam uns aos outros, e outros se atiram no fogo, e é uma tragédia. Ellen White diz que nas escadarias do templo descem sangue como água. Eles não esperavam terminar daquela maneira. Profetas haviam sido orientados, falsos profetas, para dizer que eles venceriam o exército romano, coisa que realmente não ocorreu. Finalmente, o templo vira uma fogueira. Por alguma razão, o templo toma um incêndio de proporção realmente muito, muito grande. E como as paredes internas são muito úmidas, o calor externo provoca uma grande explosão e não fica mesmo pedra sobre pedra. As pessoas que haviam se juntado nas colinas ao lado, próximos ao
templo, elas ficam ali olhando aquela cena, e alguns lamentam o que está ocorrendo e outros ainda alimentam o seu ódio. Recentemente, Isaiah Gafni, um erudito judeu, lhe é perguntado por que o templo foi destruído, e ele deu uma resposta bem inusitada. Ele disse: talvez Jesus tivesse razão. Júlio Rosa escreveu um título curioso é Dizem que Jesus voltou esta noite. É um conto. É a história de um repórter chamado Jacques, e ele sobrevive a um acontecimento da noite anterior. Eles não sabem explicar muito bem o que ocorreu, mas algo muito drástico e trágico ocorreu na noite anterior. Ele é um repórter, e no dia seguinte ele escreve no seu jornal algo assim: o dia amanheceu com a terra envolta numa penumbra esverdeada e assustadora. O que aconteceu foi horrível. Hoje, no mundo inteiro, a imprensa falada, escrita e televisada que ainda funciona, traz notícias aterrorizantes. Eis as manchetes: terror e destruição no mundo. Centenas de acidentes rodoviários, ferroviários, aéreos em todos os continentes. Milhões de pessoas desaparecidas nas últimas horas. Todos os continentes abalados por terremotos, maremotos e tsunamis. Milhões de pessoas mortas continuam insepultas. E a manchete final: dizem que Jesus voltou esta noite. O que me ressoa, o que me borbulha desse emaranhado de ficções e fatos é a pergunta: e se Jesus tivesse voltado a noite passada, onde é que nós estaríamos? Eu sei que fica difícil nos organizar pela profecia e dizer: olha, Jesus vai voltar hoje à noite, Jesus vai voltar amanhã, Jesus vai voltar a semana que vem. Mas vai chegar um momento em que Jesus realmente vai voltar. Vai chegar um momento em que realmente será a véspera da volta de Jesus, e chegará um momento em que será o dia seguinte da volta de Jesus. E no dia seguinte, talvez caiba essa pergunta: se Jesus tivesse voltado ontem, onde você estaria hoje? Disse que Irã Edson, quando estava caminhando pelo milharal ali naquele fatídico 23 de outubro de 1844, alguém em tom de zombaria perguntou para ele ironicamente: irmão Edson, você ainda está por aqui? Não subiu para o céu? E ele respondeu: não, ainda não, mas se eu tivesse subido, onde você estaria? Por que será que tantas pessoas da minha igreja, que deveria anunciar a volta de Jesus, não estão ligando a mínima para a salvação de sua alma? Por que será que alguns não estão nem aí para os avisos alarmantes do fim do mundo e da volta de Cristo? Será que, por estarmos tão avisados, tão familiarizados com este assunto, estamos dizendo: eu já conheço? Quem sabe alguém traz a mensagem com o mesmo entusiasmo, com a mesma vibração dos nossos pioneiros no passado, mas quando traz a mensagem, alguém talvez diga assim: a gente já conhece isso. Talvez de tanto ouvir a mensagem, ela já não está mais causando aquela urgência e aquele senso de responsabilidade e decisão que nós deveríamos ter. Mas estar avisado não é estar preparado. Qualquer dia desses, algo vai ocorrer de muito diferente. Ao tomar este livro, eu lia muitas vezes dentro do meu navio. E quando eu estava lendo este livro, e essa mensagem assim batia no meu coração com tanta força, como as ondas do lado de fora batiam no costado da embarcação. Às vezes eu saía de dentro do meu camarote, porque era tal a pressão da minha leitura, era tal a pressão das mensagens que vinham da leitura deste livro, e eu me recordo bem. Às vezes eu saía do meu camarote e eu caminhava pelos corredores do navio em busca de alguém. Eu queria falar alguma coisa, eu queria desabafar, eu queria dizer algo,
Às vezes eu girava pelos corredores do navio e voltava para o meu camarote. E lá, olhando pela vigia do meu camarote, eu continuava sozinho, mas o coração muito acelerado. E eu me recordo do dia que eu li esse texto aqui. O livro que eu tinha era um livro parecido com esse, leitura ainda antiga. Eu me recordo perfeitamente o dia em que eu li esse texto. Logo aparece no horizonte uma pequena nuvem negra, metade do tamanho de uma mão. É a nuvem em que vem o Salvador e que à distância parece envolta em obscuridade. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. No solene silêncio eles a fitam, entanto que ela se aproxima da terra, tornando-se luminosa e cada vez mais resplandecente, até que se transforma numa enorme nuvem branca, cuja base apresenta a glória de um fogo consumidor, tendo por cima o arco do concerto. Jesus avança como um poderoso conquistador. Hoje, quando eu peguei esse livro lá no Centro White, porque o meu, não sei o que ocorreu, não sei explicar, eu guardei tanto, e eu não sei o que aconteceu com aquele meu livro, O Conflito dos Séculos. Mas hoje, quando eu peguei esse livro, eu não sei se a moça que me deu percebeu, mas eu fiquei muito emocionado. Eu abracei esse livro e eu cheguei ali no carro, sozinho, e eu deixei a minha emoção escapar, porque este livro salvou a minha vida. Este livro me tirou debaixo da linha d'água de um navio, sabe lá onde eu estaria hoje, se é que estivesse, em algum lugar vivo. E eu amo este livro. O que eu lamento é que os adventistas não estão lendo esse livro. O que eu lamento é que os jovens adventistas não estão lendo esse livro. Poucos, que podem ser considerados uma exceção. Esta nuvem, nós sabemos, nós estamos informados sobre esta nuvem, uma nuvem que vai aparecer no céu. Mas a profecia diz que antes de aparecer a nuvem de Jesus, virá a nuvem de Elias. Virá a nuvem de Elias. É a nuvem do reavivamento. Um reavivamento da primitiva piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação, e só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Nós precisamos de mais oração na nossa vida. E agora, eu vejo hoje à noite, ao pregar essa mensagem, que já faz mais de 36 anos que eu recebi este livro. 36 anos. Bem, eu poderia chegar hoje para vocês e dizer, olha, eu estou aguardando Jesus voltar. Eu poderia dizer para vocês, eu estou informado que Jesus vai voltar. Eu poderia, quem sabe, fazer um discurso politicamente correto e dizer a vocês, olhem, como todo mundo, eu estou aguardando Jesus voltar, mas eu queria que vocês orassem por mim, eu quero me preparar, eu quero estar pronto. Aí eu daria a você o direito de me fazer uma pergunta. Se você não está pronto, o que você fez nos últimos 36 anos? Então, não sei como você vai reagir ao que eu vou dizer, mas eu estou pronto. Porque nos últimos 36 anos eu me preparei justamente para isso. Perfeito não estou, perfeito não sou, mas pronto eu estou. Se alguém de repente entrasse nesse templo e desse um grito, Jesus está voltando, eu estou vendo a nuvem lá fora. Eu não sei como você reagia. Eu daria um sorriso, procuraria minha esposa ali. Eu estou pronto. Nenhum desespero. Nenhum desespero. As religiões estão mudando. As igrejas estão mudando, dizem por aí. Talvez até a nossa igreja está mudando. E eu aprendi com Leonardo Ravenhill e David Wilkerson, que não são adventistas, mas eu aprendi a religião de agonia.
A religião está mudando. Talvez Janete Nilma tenha razão quando fez a pergunta: a igreja está mudando? A igreja está mudando? Não sei se a igreja está mudando. Eu sei que as pessoas estão mudando. A religião já não é mais uma religião apostólica. A religião já não é mais uma religião de agonia. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós vamos aos pioneiros, nós vemos esses homens e mulheres agonizando. Quando nós vamos à Bíblia, que nós vamos à história, a nossa história, como nós nascemos, nós vemos homens, mulheres, jovens, crianças agonizando. As noites não são passadas em dissolução, as noites não são passadas em divertimento, as noites são passadas em agonia. Bem, eu hoje tenho 59 anos, mas eu tinha 22 quando essa mensagem bateu no meu coração. E eu aceitei Jesus, e foi uma conversão realmente que houve na minha vida. E você não tem ideia do que é ser um marinheiro, e do que é ser uma mudança, e do que é mudar dentro de um navio, Eu não escapei de dentro de um navio para outro lugar, fui ali. Eu não tinha pastor, eu não tinha conselheiro, eu não tinha um JA, eu não tinha nada, eu não tinha companheirismo. Éramos a minha Bíblia e eu. Mas hoje, talvez alguns tenham razão em ver que a religião está mudando, a igreja está mudando. A religião hoje é uma coisa de galera, é uma coisa de grupo, é uma coisa de curtição, é uma coisa de alegria, é uma coisa de festa. Eu acho que a religião pode ter tudo isso, mas não prescinde da agonia, não prescinde das vigílias, não prescinde das madrugadas. Não sei se você está me ouvindo. Eu não sei se esse é o melhor momento da sua vida para você tomar uma decisão, mas eu orei muito a Deus nesses últimos dias, nessas madrugadas, visualizando esta igreja e dizendo: Senhor, não deixa ninguém sair sem decidir estar pronto. Eu não estou dizendo aqui que você deve agora começar a organizar a sua vida, e que você tem que colocar mais oração na sua vida, e que você tem que colocar mais Bíblia na sua vida, que você tem que ser mais sério, mais responsável com a sua religião. Isso também pode incluir, mas o que eu estou querendo lhe dizer é que hoje à noite você tem que sair salvo de dentro desta igreja, está entendendo? Que você precisa ouvir o Espírito Santo, que você precisa dar uma chance para o Espírito Santo na sua vida, no seu coração. Esta mensagem não pode ser dissimulada, sem ser ultrajada. Dia desses, eu estava numa igreja e me assentei no meio da congregação. Estava ali silencioso e eu estava tentando ouvir a mensagem. E o pregador estava indo bem na mensagem, a mensagem estava me tocando, mas ao meu redor havia tanta frivolidade que eu falei: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou pregador, mas hoje eu sou pregador, e eu não sei o que está acontecendo no seu coração, mas eu estou pedindo a Deus que ninguém ouse sair daqui como perdido. Eu sei que Deus não vai interferir na sua decisão, eu sei que Deus não vai entrar aí no seu coração e violentar o seu coração para dizer: eu quero você no céu. Ele já violentou o seu próprio coração ao morrer na cruz por nós. The time has come for the opening of the General Conference, the 34th session of this body. Seek God with all your being. Confess sins one to another. And may we, during this conference, discover oneness of heart.
the light given me is that this people should stand higher than any other people on the face of the earth. We should be a loyal people, a people who will rightly represent the truth. Year after year, the same acknowledgement has been made. But the principles which exalt a people have not been woven into the work. God has given us clear light as to what we should do and what we should not do. But we have departed from that light. The Word of God should be our guide. Have you given heed to the Word? My writings should in no way take the place of the Bible. They are to bring you to that neglected Word, that you may eat the words of Christ, that you may feed upon them, that by living faith you may be built up upon that which you feed. If you live in obedience to Christ's word, you are eating the leaves of the tree of life that are for the healing of the nations. Let us right here at this meeting see that the converting power of God is essential. If we take hold of the Master, take hold of all the power He has given us, the salvation of God will be revealed. In the past, I have not been in union with some of you. And today I see myself more and more as God must see me. For in His Word, let's read together. Because thou sayest, I am rich and increased with goods and have need of nothing. Oh my, in my self-sufficiency, I have been just like that. And knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked? Oh, I now see that this is my condition, not someone else's, but mine. My brother, please forgive me. I have made of your life a living hell. I have been arrogant. It is my fault as well. Please forgive me. Brothers and sisters, we have received a great light from the Lord. It is time we believe and walk in that light. Please forgive my angry words and my actions against you. I do forgive you. I must ask forgiveness of you. I am so very sorry. You are my brother, but I have not loved you as my own flesh and blood. I must ask God to give me the love for you that I profess for Christ. Amen. Alan. Where am I? You were in a vision. The Lord wanted to show you what
might have been? What might have happened at the General Conference session? What I saw, it wasn't real? I'm afraid not. The Father was ready to pour out His Spirit upon the assembly and finish the work in this world and cut it short in righteousness. But the delegates would not humble themselves. Had they, in humility of soul, led out in the work of confessing and consecration, giving evidence that they had received the counsels and warnings sent by the Lord to correct their mistakes, there would have been one of the greatest revivals that there has been since the day of Pentecost. It never happened. Ellen White was heartbroken because I revealed to her that within the past history of the Seventh-day Adventist Church, God was ready to return to earth and take His children home, ending this long night of strife and sadness. But, like Israel of old, you refused to enter Canaan. You would not follow after God and trust in Him. You became a rebellious people. The Lord's messenger has been witness to the glory of heaven and has experienced the joy of walking with Jesus. This is why her heart was broken.